Neste encontro com Jesus, nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler os versículos de 22 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito seja consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão o abençoou e disse para Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o encontro de Jesus com Simeão e Ana. Quem são essas pessoas? Simeão é um homem do qual nós não temos muitas informações na Bíblia. Mas o texto bíblico fala um pouco do perfil desse homem. Fala que este homem era justo e piedoso. Então isso mostra para nós qual era o caráter de Simeão e fala um pouco então do seu relacionamento com Deus também, que são marcas ali visíveis desse grande homem de Deus. O texto também fala que o Espírito Santo estava sobre ele. E isso significa que ele era um profeta. Essa é uma expressão usada para aqueles que são profetas. Então nós sabemos que Simeão é um homem justo, piedoso e é um profeta em Israel. Ana é uma mulher já viúva. Ela tem 84 anos de idade, ela é da família de Aser, é filha de Fanuel. Então o texto bíblico traz para nós um pouco mais de informações sobre quem é esta mulher, quem é esta Ana. E o texto também deixa bem claro que ela é uma profetisa. E esse texto então diz que Ana sempre estava ali no templo, nos horários marcados de oração, né? Ela estava sempre ali presente, adorando a Deus, dia e noite, em todos os horários de oração ela ia ao templo e vivia em jejuns e orações. Então o texto também mostra para nós que é uma mulher muito piedosa, é uma mulher que tem um relacionamento com Deus muito firme, muito convicto, né? Então, Simeão e Ana, que se encontraram com Jesus ainda recém-nascido. O que foi que aconteceu nesse encontro com Jesus? O capítulo 2 de Lucas tem por objetivo deixar claro a alegria que foi a chegada desse neném na família de Maria e de José. Só
os versículos 34b e o 35, que são algumas palavras de Simeão, é que contrastam um pouco com isso, porque traz ali palavras duras, difíceis, né, da mãe, do pai, ouvirem e dizerem amém, que bom, ó, que legal, né? Esperamos isso com ansiedade, porque afinal de contas, Simeão diz que aquele menino ali, Jesus, trará para algumas pessoas um grande desconforto, né? Será a ruína de muitas pessoas e será motivo de contradição. E ainda diz que na alma Maria sentirá como uma espada atravessando a sua alma. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Os versículos de 22 a 38, eles fazem parte de um momento histórico muito importante da vida de Jesus. Falam sobre a primeira infância de Jesus, né? Os seus primeiros 40 dias de vida. E é só o evangelista Lucas que narra esse período da vida de Jesus. Os demais evangelistas não se preocupam com essa faixa etária de Jesus. O texto lido começa dizendo: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém, lá no versículo 22. Isso tem relação com dois textos do Antigo Testamento. Um deles é Êxodo 13, versículo 2. Nesse texto de Êxodo 13, 2, eu vou ler para você, diz assim: consagre-me todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre da mãe, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Eles estavam indo para Jerusalém, saíram de Belém, foram para Jerusalém para consagrar o primogênito deles a Deus, para consagrar Jesus, que é o primeiro filho homem, né, para Deus. E fala também a respeito do texto de Levítico 12. Vou ler aqui para vocês, Levítico 12, de 1 a 8. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como os dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, pelo nascimento de filho ou filha, trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha, por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. O texto de Levítico 12, de 1 a 8, diz que a mulher que tem um filho, homem, fica 40 dias considerada impura ritualmente. A que tem uma menina fica o dobro desse período considerada impura ritualmente. É durante esse período que a mulher guarda então o seu resguardo. Ela não pode tocar em nada que seja sagrado, ela não pode ir ao templo, então ela fica de resguardo. Mas passados 40 dias, ou no caso de menina, os 80 dias, ela precisa ir ao templo, ela precisa se apresentar diante do sacerdote para que ela seja purificada. Mas tem também um outro motivo.
é para oferecer uma oferta por holocausto. Significa que é uma oferta de gratidão a Deus pelo nascimento de um filho. Seja menino ou menina, é a gratidão a Deus. No caso de Maria, ela foi então aos 40 dias até o templo, junto com José, junto com Jesus, foi apresentar Jesus para o Senhor, foi consagrar o seu primogênito a Deus, mas foi também para entregar a sua oferta. Ao 8º dia, Jesus já havia sido circuncidado, e isso nós não sabemos exatamente onde se dava, mas provavelmente no próprio ambiente familiar. Já no templo é momento de oferecer o sacrifício, as ofertas, e é momento de consagrar a Deus o seu primogênito. Como um símbolo da aliança, né, de Deus com os meninos, era feita a circuncisão. E no caso de Jesus, provavelmente também ali a alegria, né, por ele já ter sido circuncidado e agora está sendo consagrado ao Senhor. No momento da apresentação da mulher ao sacerdote, a mulher precisava entregar um cordeiro e mais uma pombinha ou uma rolinha. O cordeiro era a oferta de gratidão e a pombinha ou a rolinha era a oferta de expiação por causa do seu fluxo de sangue. Não significa que o parto era um pecado, não significa que o ato sexual de uma mulher com um homem para gerar um filho havia ali um pecado. Não significa que aquela criança é fruto de um pecado, mas significa que o fluxo de sangue que a mulher perde durante o parto e nos dias decorrentes do parto a tornam impura ritualmente, porque o sangue é considerado como perda de vida. E ali então ela precisava se apresentar para o sacerdote para a expiação da sua impureza, né? O fato é que o texto diz pra gente, não fala pra gente do cordeiro que Maria apresentou lá para Deus, né? Na sua oferta. Fala que ela apresentou ou 2 pombinhas ou duas rolinhas. Isso significa então que Maria e José são conhecidos como uma família pobre. Eles não têm posse suficiente para levar um cordeiro como oferta de gratidão nesse momento. E a lei era bem flexível nesse caso, privilegiando então as famílias mais empobrecidas. Maria apresentou, conforme a lei prescrevia, apresentou 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Jesus então, a gente sabe aqui, né, mais uma vez, além dele ter nascido no estábulo, né, numa manjedoura, coxo de animais, ele também, sua família também não tem posse suficiente para levar um cordeiro como gratidão pelo seu nascimento. Nós sabemos então, mais uma vez, que Jesus não nasce numa família abastada, mas ele nasce numa família pobre, como a maior parte das famílias de Israel. E assim ele traz consigo uma grande mensagem de humildade. Maria e José vão até Jerusalém ao se completarem esses 40 dias para cumprir a lei de Moisés, consagram Jesus, oferecem os sacrifícios, e essa é a ocasião em que Simeão e Ana se encontram com Jesus. Como foi o encontro de Simeão com Jesus? Foi ele que primeiro se encontrou com ele, com o menino, né? Ao olhar o menino recém-nascido, Jesus, Simeão o toma nos braços, né? Deve ter pedido, deixa eu pegar esse nenenzinho, por favor. E aí ele pega o neném nos braços e ele começa a louvar a Deus. E ele fala, Senhor, agora pode me despedir, que eu vou em paz, né? Agora eu posso morrer em paz,
porque o Senhor me prometeu que eu viria o Salvador e realmente ele está aqui diante dos meus olhos. Simeão reconhece em Jesus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas também deixa claro aqui, o tom, né, das suas palavras, deixa claro que ele havia recebido uma revelação pessoal, uma revelação de Deus direta para ele, dizendo: olha, fique em paz, antes de você morrer, eu vou enviar o Salvador, você vai poder ver o Salvador com seus próprios olhos. E Ana, naquele dia, a hora de oração de Ana foi muito especial, né? Quando ela contemplou o Salvador e passou a anunciar para todas as pessoas que estavam por ali, né? Que passaram no templo naquele dia, provavelmente nos próximos dias ela também continuou anunciando essa palavra, dizendo que o Redentor havia chegado. Enquanto Simeão louva a Deus, Ana anuncia a esperança na chegada da vida daquele menino recém-nascido, né? Ele é o Redentor, ele está entre nós. Nas palavras de Simeão, quando ele diz que Jesus, a chegada daquele menino, seria a ruína de muitos e alvo de contradição, Simeão quer expressar aqui para os seus pais, para os pais de Jesus, que muitas pessoas não iriam crer na palavra de Jesus, no ministério de Jesus. Muitos entrariam em contradição com Jesus, porque não concordariam com a sua palavra, com o seu ministério, com a sua vinda a esse mundo para nos salvar. E muitas pessoas então iriam à ruína, porque todo aquele que crer em Jesus será salvo, mas quem não crer já está condenado. E depois ele faz então uma profecia acerca da morte e crucificação de Jesus, não especificando exatamente como Jesus morreria, mas ele diz que Maria vai sentir como uma espada atravessando a sua alma. Imagine o sofrimento, né, de Maria naquele momento em que viu o seu filho sendo morto e crucificado para a redenção de muitos que ela sequer conhecia, né? O aperto na alma, a espada que atingiu a sua alma. Essas foram as palavras de Simeão naquele encontro com Jesus. O encontro de Ana e Simeão com Jesus foi um momento de grande alegria, foi um momento de muito louvor a Deus, foi um momento de anunciar a esperança na chegada do Salvador, na chegada do Messias. E é também um momento de reconhecimento, um momento de reconhecer em Jesus o Salvador, em Jesus o cumprimento das profecias, em Jesus o cumprimento da revelação que Simeão havia recebido. Eles reconhecem também que o Redentor de Israel já está entre eles. É um encontro de reconhecimento de que Deus já está entre nós. O Deus conosco, o Emanuel, se faz presente entre nós. Nesse encontro com Jesus, nós aprendemos que a vida com Deus tem os seus mistérios e tem o seu tempo determinado para cada coisa. Mas também percebemos que a chegada do Salvador é a única forma de alcançarmos a salvação. Nesse Natal, no nascimento de Jesus, eu desejo que você tenha um encontro com Jesus tal qual Ana e Simeão tiveram. E que vocês se tornem cheios da alegria e cheios da certeza, da convicção de que Jesus veio para nos salvar. Que a salvação já está entre nós e já está aí, diante dos seus olhos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e você tenha um ótimo encontro com Jesus.